pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Vamos lá fazer uma revisão esperta aí de eletrostática? Então vamos comigo, bora lá! Bom, a primeira coisa quando você estuda eletrostática é a parte vetorial que a gente vai dar um olhar para ela, que é a parte de força elétrica e campo elétrico. O que a gente vai estudar em força elétrica? A gente vai estudar como que duas cargas pontiformes interagem à distância, certo? Então nós sabemos que se essas cargas tiverem sinais iguais, a força vai ser repulsiva, e se as cargas tiverem sinais opostos, a força é atrativa. Tranquilo. A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu vou ter que usar a terceira lei de Newton aqui. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Ou seja, o valor de F1, o módulo de F1 vai ser sempre igual ao módulo de F2. Aí o aluno pode questionar o seguinte: professor, mas a força elétrica não é diretamente proporcional às cargas? A lei de Coulomb diz? Então se eu aumentar a carga não aumenta a força? Aumenta, só que aumenta a força nos dois. Então se eu aumentar a carga 2 vai aumentar a força em 1 e 2? Sim, os dois vão ter sempre o mesmo valor de força e módulo? Sim, certo? Se eu dobrar, mas se a carga 1 tiver o dobro de carga do que a carga 2, a força 1 vai ser em módulo igual à força 2, certo? E a gente sabe também que a lei de Coulomb diz que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos lembrar o que é isso lá, na nossa revisão aqui. Bom, tem uma força F e uma distância D. Se eu multiplicar a distância por 2, eu vou dividir a força. Isso é ser inversamente. Multiplica um, divide o outro. Multipliquei por 2, vou dividir por 2 ao quadrado. Por isso que aqui ficou F sobre 4. Se eu multiplicar por 4, eu vou dividir por 16. Dividiu por 2, se divide, multiplica o outro. Dividiu por 2, multiplica o outro por 2 ao quadrado, por 4. Dividiu por 4, multiplica o outro por 16, certo? Se eu fosse pôr um gráfico aqui, ó, por uma força F eu tenho uma distância B. Se eu diminuir a distância, dividir a distância por 2, eu vou ter uma força 4. Se eu dividir a distância por 4, eu vou ter uma força de 16. E se eu dobrar a distância, vai ficando cada vez menor a força aqui embaixo, tá? Esse gráfico nós chamamos de hipérbole quadrática, beleza? Bom, o pessoal não entendia muito bem era como duas cargas podem interagir à distância sem ter entre elas algum material. Criou-se esse algum material, entre aspas. É algo que eu não toco, mas eu posso detectar. Então, quem vai levar a força de uma carga para outra, da outra para uma? É o que a gente chama de campo. Então, o campo elétrico ele vai ser responsável pela interação à distância entre cargas. O que isso significa? Se a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o campo também vai ter que ser. Por quê? Se tem campo, tem força. Quanto maior o valor do campo, maior o valor da força. Entendi. Então, se a força cai com o quadrado da distância, o campo também tem que cair. Certo? E o campo vai ser diretamente proporcional à carga que vai gerar ele, obviamente. Eu posso falar ainda o que seria o campo para a gente. O campo para a gente é o quanto de força elétrica eu vou ter atuando em uma carga em um dado ponto do espaço. Por exemplo, se eu pegar uma carga aqui, ó, tem uma carga aqui, ó. Essa carga vai gerar campo, então, em toda essa região. O campo é uma região do espaço influenciada pela presença de carga. Aqui nesse pontinho aqui, ó, eu cheguei aqui e calculei o campo. Sei lá, deu 100. Nosso campo aqui vale 100, vale. 100 o quê? Newtons por Coulomb. O que significa isso? Que se nesse ponto do espaço eu colocar uma carguinha de prova de um Coulomb, a força que vai atuar sobre ela é de 100 newtons. Então o campo vai te dizer qual é a força que atua em um Coulomb de carga em cada ponto do espaço. Posso mudar o ponto do espaço? Pode. Beleza? Vamos lá. Ainda, como o campo é uma grandeza vetorial, a gente tem que lembrar que ele tem que ter direção e sentido. Se eu colocar uma carguinha de prova positiva aqui, ó, aqui no desenho, ela vai ser repelida para cá. Por que eu estou pegando carga de prova positiva? Por conta disso daqui. Deixa eu mudar o ponteiro aqui para você. Aqui, ó. Se a carga for positiva, o campo e a força, essa propriedade vetorial, vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu jogar uma carguinha de prova positiva aqui, se ela for repelida para cá, se tiver uma força para cá, é porque o campo está para cá. Se eu jogar essa carguinha de prova positiva, ela vai ser repelida para cá. Isso nós chamamos de linha de força ou linha de campo, ou linhas de ação de força do campo. E nas cargas negativas, se eu colocar uma carguinha de prova positiva aqui, ela vai ser atraída aqui, ó.
daqui ela vai ser atraída, daqui ela vai ser atraída. Então tem essas linhas de força que saem das positivas e entram nas negativas. Lembra disso? Ok, vamos lá. Agora, então a gente sabe que campo elétrico é uma região do espaço influenciada pela presença de cargas. Eu sei que eu tenho duas fórmulas para campo, certo? Existe uma grandeza escalar que vai ser análoga ao campo. O que o campo me fornece mesmo? O campo vai me dar a força, então, que atuaria em uma carga de prova, por exemplo, colocada aqui. Ó. O que o potencial elétrico vai me dar? O potencial elétrico vai me dar a energia que eu teria aqui. Então, se eu calculasse o potencial aqui chegasse em 100 joules, desculpa, 100 volts, o que seria 100 volts? 100 volts é a mesma coisa que 100 joules por coulomb. Então, se eu colocar, eu posso mapear essa região do espaço e calcular campo ou calcular potencial. O campo me dá a força que uma carga de prova teria naquele ponto do espaço, e o potencial me dá a energia, que é uma grandeza escalar. Como o campo é uma grandeza vetorial, tem que ter direção e sentido. Potencial, não. Certo? Então, do mesmo jeito que em campo você tem duas fórmulas, em potencial você também tem duas fórmulas aqui, tá certo? Vamos continuar nossa brincadeira aqui. Ó. Por exemplo, o campo a gente já sabe que é uma grandeza vetorial, nós vimos já aqui, ó, certo? As linhas saindo das positivas e das linhas negativas. Isso daqui é muito importante, galera. Vamos lá. Vamos supor, eu tenho então as linhas de força saindo aqui, ó. As linhas estão saindo, porque é uma carga geradora positiva. Aí eu vou calcular o potencial nesse ponto. Vou usar essa fórmula aqui, ó. KQ por D. Aí vim e calculei o potencial aqui, KQ por D. Essa distância é igual a essa distância. Pô, vai ter o mesmo potencial. Em toda essa região vai ter o mesmo potencial. Então, ao longo dessa superfície, eu tenho o mesmo potencial. Por isso que a gente chama de superfície equipotencial. Se você pegasse uma bola de futebol e no interior dela você colocasse uma carga, mas bem no centro, então em qualquer distância dessa carga até a superfície, eu teria a mesma distância, certo? Então, essa carga está lá no meio dessa bola de futebol. Em toda a superfície dessa bola de futebol, eu teria o mesmo campo, ou seja, eu teria uma superfície equipotencial. Uma propriedade super importante é que uma superfície equipotencial ela vai ser sempre perpendicular ao campo. Tá vendo? Isso é propriedade importante. Por quê? Porque é o que está em azul, uma superfície equipotencial. Por que isso é importante? Vamos lá. Se nesse ponto aqui no meio eu fosse calcular o campo, eu vou chamar essa carga de 1 e essa carga de 2. Se eu fosse calcular o campo, eu teria o campo de 1 para cá, saindo dela, e o campo de 2 para cá, entrando nela. O campo resultante, então, estaria para a direita, não é zero. Beleza. Aí eu vou calcular o potencial ali. Potencial não é grandeza vetorial, então não me preocupo com direção e sentido. Venho calcular o potencial aqui, ó, bem aqui no meio. Vou calcular KQ por D. KQ por D. Como esse DK aqui essa carga aqui é negativa, então se eu tivesse a mesma carga em módulo e a mesma distância, ficaria mais KQ por D menos KQ por D. O potencial aqui daria zero. E aqui nesse ponto, ó, essa distância aqui é a mesma dessa. Se eu calculasse o potencial aqui, vai dar zero. Em qualquer ponto aqui daria zero. Isso aqui é uma superfície potencial. Como que eu sei que é uma superfície potencial? Porque em qualquer ponto aqui eu estaria perpendicular ao campo. Uma grande vantagem de se calcular potencial em um campo é essa daqui, por exemplo. Nesse ponto, o campo de uma carga está para cá, o campo da outra está para cá. O vetor resultante eu teria que calcular, fazer uma soma vetorial. E o potencial? O potencial, só calcularia o potencial de um, o potencial de outro, porque como é uma grandeza escalar, e somaria. Beleza? Então o campo me dá a força, que atua sobre uma carga de prova em um dado ponto. O potencial me dá energia. Show? Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar de potencial e trabalho. Para saber a questão de potencial e trabalho, a gente tem que lembrar a formulinha de energia potencial elétrica. Essa formulinha, em outro momento, eu vou mostrar ela para vocês de onde ela sai. Por enquanto, vamos aceitar ela. Vamos lembrar, a energia potencial é o quanto de energia um sistema tem organizado e o quanto de energia organizada um sistema tem, e essa energia pode ser convertida em cinética. Quanto de energia eu tenho potencialmente para converter em cinética. Peguei uma carga geradora aqui, então ao redor dessa carga toda aqui tem campo. O que eu vou fazer? Eu vou soltar essa carga aqui, ó. Essa aqui é uma carguinha de prova. Então ela saiu daqui, ó. Se as duas forem positivas, o sistema vai ser repulsivo. Soltei essa carga, ela começa a se movimentar. Eu tirei a foto, ela que ela estava aqui.
Vou tirar uma outra foto onde ela está no ponto B. Calculei a energia potencial aqui. Ó. Por exemplo, deu 100 joules. Calculei no ponto B, deu 70 joules. Poxa, professora, quanto que vai ser o trabalho? O trabalho é 30 joules. O trabalho é o quanto de energia potencial eu converto em cinética. Então, nesse caso aqui, 30 joules. Foi o que diminuiu. Uma propriedade super, ultra, mega importante é essa daqui. Ó, lembra comigo? Uma vez o professor deve ter dito para você, o trabalho da energia, da força elétrica independe da trajetória. Por quê? Porque se eu pegasse essa carga e levasse ela até o ponto B por aqui, e por aqui, ou aqui por baixo, se eu calculasse a energia potencial em A e a energia potencial em B, não daria o mesmo valor que aqui em cima, porque as distâncias continuam sendo as mesmas, o ponto A e o ponto B é o mesmo. Então, o trabalho da força elétrica, ele independe da trajetória, ele vai depender da energia potencial elétrica inicial e final, ou do potencial elétrico inicial e final. Isso mostra que a força elétrica é uma força conservativa. Tá, galera? Vamos para cá. Então, eu posso definir a primeira fórmula de trabalho aqui. Trabalho em energia potencial de A menos a de B. Show! Só que, se eu dividir os dois lados por carga, então se eu pegar essa fórmula aqui, ó, EPEL de A e dividir pela carga, eu vou ter o potencial de A, porque é a definição. Potencial é energia potencial pela carga. Se eu dividir EPEL de B pela carga, eu vou ter potencial de B. E o trabalho pela carga? Vai ficar trabalho pela carga. Então eu fiquei com uma coisa muito importante na física que a gente chama de diferença de potencial, que a gente vai chamar de UAB. O que é diferença de potencial? Trabalho é medido em joules e carga é medida em coulomb, é medido em volts, certo? O que é uma diferença de potencial? É o quanto de trabalho a força elétrica pode realizar em um coulomb de carga. Então, se eu tenho 100 volts de diferença de potencial, eu tenho 100 joules de trabalho para cada coulomb de carga, certo? E aí tem uma outra fórmula lá da mecânica que eu tenho que lembrar, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, porque ele pode ir de velocidade, de um próton, de um elétron, alguma coisa assim. Então, são 3 formulinhas de trabalho, beleza? Vamos lá, isso aqui é muito bacana. Na sua casa, moçada, chegam aí, se a sua casa tiver um sistema bifásico, chegam 2 fases e um nêutron. Vamos supor que eu queira uma tomada de 110 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó, um fio e ligar lá no 110. Deixa eu pôr um caminho. Pegar esse fio e ligar lá no 110. E esse outro fio aqui eu vou ligar em 0 volts. Então aqui está, nessa tomada aqui eu tenho 110, nesse ponto, e nesse aqui eu tenho 0. Qual que é a diferença de potencial? 110 volts. Então uma tomada de 110 é uma tomada monofásica, é isso. E uma tomada de 220, uma tomada bifásica. Agora, se eu pegar aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, imagina que eu tenho um clipes metálico, estou de chinelo, tranquilo, fui lá e coloquei esse clipes aqui. Ó. Senhor, você está colocando ele em 110, se eu colocar só nesse furinho, vou tomar choque? Não. Por quê? Porque o potencial aqui é só 110. Agora, se eu colocar nos 2 furos, existe diferença de potencial? Então tem trabalho, então vai ter energia para movimentar essa carga. Trabalho, energia útil para deslocar corpos lá na mecânica. Lembra disso? Cara, muito bonito isso. Trabalho, a diferença de potencial é o mais importante para a gente. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Essa frase é clichê lá em eletrodinâmica. Ok? Vamos lá. Isso aqui é muito legal, olha só. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar com potencial elétrico e o campo elétrico em condutores. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte, eu vou dar uma apagada aqui, que isso aqui era para aparecer depois, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou calcular, se eu fosse calcular o campo resultante aqui no meio desse condutor. O que é um condutor em equilíbrio eletrostático, professor? É um condutor que após ser carregado, todas as cargas já estão estacionárias, ou seja, elas já estão todas na superfície, bonitinha, paradinha, não tem mais movimentação de carga, certo? Está em equilíbrio. Ok, então vamos calcular o campo aqui no meio. Vamos lá, tem o campo dessa carga, o campo dessa carga estaria para baixo, o campo dessa carga aqui estaria para cima, o campo dessa carga aqui estaria para cá, o campo dessa carga aqui estaria para cá. Esse campo ele vai ser anulado aqui no meio. Se eu pegasse um ponto mais para cá, o campo dessa daqui é muito maior que os outros. E os outros? Todos os outros estariam para cá. Então, esse campo, por propriedade vetorial, se eu fosse somar esse campo aqui no meio,
ele daria sempre 0. Por isso que eu representei aqui, eu coloquei que o campo no interior aqui vai ser 0. Beleza? O campo aqui, ó, é igual a 0. E o potencial elétrico? Prof, se eu fosse calcular o potencial elétrico, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Usando essa fórmula aqui, como que vai ficar o potencial ali no meio ali, ó? Eu vou calcular o potencial dessa carga, Kq por D, dessa, Kq por D, dessa, Kq por D, dessa, Kq por D. Calculei de todas, eu fiquei com Kq por D, a distância é o raio. Então, K, a carga total pelo raio. Aí eu vim mais para esse ponto aqui. Senhor, o potencial dessa carga aqui aumentou, dessa aumentou, dessa aumentou, dessa aumentou, dessa aumentou, e das outras diminuíram. Então, o que aumentou o potencial desse lado, diminuiu do outro. De tal forma que o potencial no interior desse condutor, ele é constante, moçada. O potencial ali, ele vai ser constante. Professor, mas isso não explica a blindagem eletrostática. Por quê? O que é blindagem eletrostática? A blindagem eletrostática diz o seguinte, que se você estiver dentro de um corpo metálico e esse corpo for carregado, ali dentro o campo é 0, a força elétrica é 0, você não toma choque, isso é conhecido como gaiola de Faraday. Bom, explica assim. Então tem dois jeitos de explicar isso. Se o campo é 0, a força elétrica é 0, não vai ter movimentação de carga sobre você. Faraday fez essa experiência. Só que o potencial não é 0, o seu potencial é constante. Tudo bem, o campo pode ser 0 e o potencial ser diferente de 0? Pode. O que vai ser importante para a gente não é o potencial, é a diferença de potencial. Se a diferença de potencial é 0, o trabalho é 0, então não tem energia para movimentar essas cargas. Beleza? Então o que vai acontecer ali? Eu posso explicar a blindagem eletrostática com o campo sendo 0 ou com o potencial sendo constante. Beleza? Como que ficaria esse campo ali no interior? Olha lá, o campo elétrico é 0 aqui, depois para campos externos ele cai com o quadrado da distância. Se fosse calcular o campo aqui, ó, eu vou usar a distância sempre em relação ao centro desse corpo. Beleza? Vamos lá. E o potencial? O potencial ele vai ser constante. Como que eu calculo ele lá no interior? Kq pelo R. Aqui, e depois ele cai para o inverso da distância. Beleza? Entendendo campo e potencial, você já sabe porque, por exemplo, que um celular ele não funciona, por exemplo, dentro de um elevador, de uma superfície toda metálica. Porque o campo ali é 0. O celular ele recebe ondas eletromagnéticas, certo? Onda elétrica e onda magnética. Beleza? Então, é pelo fato da blindagem eletrostática, do campo ser 0 em um condutor, que ele não vai funcionar ali dentro. Isso nos dá, moçada, uma propriedade muito importante que é o poder das pontas. A gente já sabe que o potencial é 0, que o campo é 0, que o potencial é constante, que a DDP é 0. Existe uma propriedade que a gente fala que se eu tiver um condutor com uma região pontiaguda, a densidade de cargas nessa região pontiaguda vai ser muito maior do que em todo o resto do condutor. Vamos tentar explicar o porquê. Vamos fazer uma modelagem matemática. Suponha que esse condutor que a gente tem aqui, na sua esquerda ali, ele possa ser representado por dois corpos. Então, esse aqui, ó, um corpo A e um corpo B conectado por um fio. Beleza? Se o potencial é constante, o potencial de A tem que ser igual ao potencial de B. E é por aí que a gente começa a nossa brincadeira. Se o potencial de A é igual ao de B, peguei o potencial na superfície de A e na superfície de B. Vou cortar o K. Vou ficar aqui, carga dividido pelo raio de A é igual a carga dividida pelo raio de B. O que significa isso? Duas grandezas divididas significa que elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a carga, maior o raio. É isso que a gente usava no processo de eletrização por contato. Quem tem raio maior vai ter carga maior. Beleza? Agora, existe uma outra grandeza em física aqui que nós chamamos de densidade superficial de cargas. O que é a densidade superficial? É o quanto de carga você tem pela área. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ficar aqui sigma vezes 4πr ao quadrado é igual a carga. Beleza? Aí eu vou substituir. Eu vou pegar onde eu tenho carga aqui e vou substituir. A gente vai lá para o outro lado. Substituindo aqui, ó, isso é a carga de B, isso é a carga de A. O que eu vou cortar? Eu vou cortar esse 4π desse lado, esse 4π desse lado. Eu vou cortar esse raio aqui de baixo com esse aqui de cima. Esse aqui de cima com esse aqui de baixo. Aqui só tem um erro, tá, moçada? Aqui é RA e aqui é RA.
Se eu ficar com isso daqui, eu fiquei que a densidade de B vezes o raio de B é igual a densidade de A vezes o raio de A. O que significa isso? Duas grandezas multiplicadas são inversamente proporcionais. Quanto maior o raio, menor é a densidade de cargas. Eu tenho mais cargas, só que é menos densa, elas estão menos concentradas. Tranquilo? Então é por isso, isso justifica vários fenômenos, inclusive um fenômeno que a gente usa aí como para-raio. Vamos ver. Bom, tem uma nuvem aqui eu tenho a Terra, eu tenho um prédio. Essa nuvem, por algum motivo, ela está eletrizada, certo? Uma nuvem ela é muito espessa, ela tem diferenças de densidade entre as camadas, então ela atrita entre ela mesma, entre ela e a atmosfera, ela pode ficar eletrizada. O que vai acontecer aqui, moçada? Quando essa nuvem vai passando aqui, ela vai aqui na Terra, ó, as cargas positivas aqui da Terra, elas vão ficar concentradas aqui em cima, porque os elétrons são repelidos para baixo. Então, o que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali é o seguinte: as cargas negativas foram repelidas e aqui ficou positivo. Só que se eu tenho uma superfície muito plana e eu tenho esse prédio vai ser uma superfície pontiaguda para mim. Ou seja, as cargas vão ficar mais concentradas aqui sobre ele. Consequentemente, se eu tiver uma descarga elétrica, vai cair sobre ele. Se você estiver andando em uma região muito aberta mesmo, uma superfície plana, um campo de futebol, alguma coisa, praia muito grande, e aí o que você vai estar fazendo? Você vai ser a superfície pontiaguda, a chance de cair um raio sobre você é muito grande. Quem nunca viu uma árvore sozinha, um campo, alguma coisa assim, toda seca, de tanto cair raio nela? Por quê? Porque ela está sendo a superfície pontiaguda ali, ela está sendo para-raio. A probabilidade de cair raio nela é muito grande, certo? Então aqui, se você pensar nesse para-raio aqui, ó, tem uma superfície pontiaguda. Quando essa nuvem passou aqui ela já está carregada a parte de cima. Os elétrons já caíram todos aqui, ó. Então eu vou fazer uma superfície pontiaguda, vai cair raio nessa superfície, vai cair. Mas por que eu coloco um para-raio para cair raio no prédio? Não é. É porque a probabilidade de cair raio nesse prédio já era grande. Então eu coloco um para-raio para que, se cair raio naquele, se for cair raio naquele prédio, cai nesse para-raio. Esse para-raio está aterrado aqui, ó. Esses elétrons vão escoar para a Terra. Vai proteger, obviamente, né, o pessoal desse prédio aí. Beleza? E por que esses raios escoam para a Terra e não para o prédio? Se eu fosse comparar o prédio e a Terra, seriam dois corpos em contato. A Terra tem raio muito maior que o prédio. Então, toda a carga que cair ali vai ser distribuída para a Terra. Lembra que quanto maior o raio, maior a carga? Então, por isso que todo corpo em contato com a Terra tende a ser descarregado. Fechou, galera? Cuidado com esse poder das pontas aí. Para finalizar, galera, vou pegar aqui um campo elétrico uniforme, certo? O casamento ele sempre vai ocorrer de acordo com as bênçãos de Deus, então é algo que vem do céu. Então o casamento aqui vai ocorrer no céu, certo? O que a gente tem aqui? Essa linha preta aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, deixa eu pegar um conteúdo para vocês aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma superfície potencial. Como que eu sei que é uma superfície potencial? Perpendicular ao campo. Então eu vou colocar essa carga positiva aqui, certo? Vai ter uma força elétrica atuando nela para a direita. Se eu fosse calcular o trabalho, lembra que na mecânica, trabalho é força vezes V vezes cosseno de θ. Eu só posso usar essa fórmula, quando a força for constante. E quando ela é constante? Em um campo elétrico uniforme. Substituí o valor da força com QE e passei a carga dividindo. Trabalho pela carga é E vezes D. O que é trabalho pela carga? DVT, é a formulinha do ED. Por que o prof chama isso aqui de casamento, hein? Porque isso aqui é grandeza escalar e isso é grandeza vetorial. Um detalhe, moçada, muito importante, é que a distância é sempre em relação a essas duas superfícies aqui, ó. Nunca assim, ó. É uma distância em relação aos dois planos da superfície potencial. Por isso que não pode ser essa distânciazinha que eu vou apagar. Beleza? E aqui, galera, o mais importante de tudo. Vamos lembrar o que nós estudamos em eletrostática. A parte vetorial. Nós estudamos a parte vetorial, força elétrica. Aí nós estudamos a região do espaço de uma carga, que é o que nós chamamos de campo elétrico. Lembra? O campo elétrico me fala qual é a força que você vai ter em um cômodo de carga, em um ponto do espaço. Escalarmente, então para saber se um sistema é atrativo ou repulsivo, eu posso estudar ou força elétrica ou por meio de energia. A força me dá se o sistema é atrativo ou repulsivo e ainda eu sei se ele é atrativo ou repulsivo por meio do vetor. A energia potencial elétrica
Se eu pegar essa carga, se essa for positiva e essa for positiva, se eu tenho sinais iguais, vai dar positivo. Se eu tenho sinais opostos, vai dar negativo. O que significa isso? Se a energia potencial for positiva, o sistema é repulsivo. As cargas têm sinais iguais. Se a energia potencial for negativa, é porque as cargas têm sinais opostos. O sistema é atrativo. Então, em grandeza escalar, como a gente não tem vetor para olhar para aquilo e falar se é atrativo ou repulsivo, o sinal é quem vai me dizer. Tá? Então, na parte vetorial, que me diz se o sistema é atrativo ou repulsivo é força, e na parte escalar é energia. Como que eu vou estudar região do espaço aqui na parte escalar? Por meio do potencial, certo? Eu também vou ter duas fórmulas igual ao campo, só que o campo me dá a força que eu teria uma carga de prova de um polo, num ponto do espaço, e o potencial me dá a energia. Obviamente que ainda tenho que saber o que é trabalho, certo? Lembra que trabalho por carga é igual à diferença de potencial. Lembra da mecânica. E aí, fechando tudo num campo elétrico uniforme. Então, isso daqui, galera, eu sei que é um monte de fórmulas, às vezes vocês se confundem com fórmulas no vestibular. Então, tá aqui um resumão para você, certo? Agradeço muito a vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá certo? Curtam aí o vídeo. Eu vou liberar mais aulas para vocês, tá certo? No link, na descrição, tem um link com uma lista de exercícios. Então, acesse essa lista, faça os exercícios ali. Beijo no coração. Muito obrigado.